O nome da nossa escola é NAU, que é uma sigla, é Núcleo de Arte da URCA. Foi fundado por Lúcia Coelho, 11/11/76, como núcleo de arte. Era para ter vários cursos de arte, principalmente o teatro. Só que algumas mães de crianças quiseram atividades permanentes para as crianças. E a Lúcia me chamou então para fazer o que na época chamava pré-escola, educação infantil. E coincidiu que eu tinha recém terminado a faculdade de pedagogia e em meio a tantos conteúdos e tantos enfoques assim que não me interessavam, que eram muito racionais, certinhos, máquina de aprender de Skinner e outras coisas, eu me deparei com um texto da Nise da Silveira. Nise da Silveira dizendo que a pedagogia era fragmentada, por isso formava pessoas fragmentadas. Ela é junguiana, então ela dizia que, segundo Jung, nós temos pensamento, sentimento, sensação e intuição. E a pedagogia só trabalhava o pensamento. Então, só a arte atingia, inclusive o intuitivo. Pronto, me encantei. Falei, essa é a minha pedagogia. E comecei então a pensar num projeto baseado na arte. E pensa bem, a arte é a maior formadora de criticidade. Subliminarmente, o que a criança entende? Ela está vendo várias formas de arte. Ela está vendo estilos, que cada um tem seu estilo. Ou seja, cada um tem um olhar sobre o mundo. Cada um tem uma forma de interpretar isso que ele está vendo. Isso é uma mensagem subliminar que passa para ela. Muito bem, aceitei o convite da Lúcia e começamos a formar um projeto. E daí, fazer o quê? Por exemplo, para alfabetizar, beabá, bebê, não podia. Então, eu fui fazer um curso de extensão com a professora Heloísa Marinho, fundadora do Método Natural de Alfabetização. A professora Heloísa Marinho, o método dela, da palavração, era palavras significativas para as crianças e de acordo com o seu contexto e interesse. Isso é Paulo Freire, não é, minha gente? É o que Paulo Freire propunha. E ela estava propondo isso para a criança. Pegar uma palavra, eu me lembro de um texto que eu escrevi uma vez para um encontro de professores, na época do cometa Halley, dizendo que várias escolas pensando qual seria a primeira palavra que ensinariam a ler. E já determinaram, vai ser esta palavra. A maioria determinou a palavra cometa, porque ia passar o cometa de Halley, acharam que ia ser uma coisa, e não foi. Aquele cometinho que ninguém viu. E uma criança estava interessada. Sabe qual foi a primeira palavra que as crianças aprenderam na NAU naquele ano? Joaninha. Porque uma criança trouxe uma joaninha do sítio, eles se encantaram, pronto. Fomos aprender a escrever joaninha e fazer um projeto sobre a joaninha. Então a Heloísa Marinho foi o nosso primeiro chão, com princípios, volto a dizer, como os de Paulo Freire também. Muito bem, mas não podia ser uma aprendizagem mecânica. Aí fomos beber da fonte de Piaget. Tinha que ser uma coisa construída pela criança. Não podíamos mandar coisas prontas, dar cópias. Nossa, professora Heloísa, ai de nós se a gente desse cópia para a criança. Dar cópias, ensinar letra a letra. Não, a criança tinha que aprender pelo seu esforço, pelo seu raciocínio, pela sua busca. Não é? E Vygotsky complementando tudo isso, mostrando que esta aprendizagem era no grupo, era muito mais eficaz. É claro, se vão viver em sociedade, vão viver em equipe, teria que ser, não é? Ia ser do grupo também. Fomos
bebendo dessas fontes. E aí, Freinet chegou para completar. Freinet, com as suas aulas passeio, trouxe a complementação. E até hoje, nós fazemos aulas passeio para as crianças. Na educação infantil são semanais essas aulas e no fundamental são quinzenais. Onde nós vamos? Vamos a parques para o olhar sensível para a natureza, que é um dos princípios que a gente quer formar também, não é? Princípio de amor à natureza, de cuidado com a natureza. Vamos a bibliotecas, o prazer em ler. Há várias bibliotecas infantis excelentes que a gente leva às nossas crianças. Vamos ali na Casa da Ciência da UFRJ, aqui no Museu de Ciência da Terra, em atividades próprias para a criança, para desenvolver o pensamento científico. E vamos, principalmente, aos centros culturais e museus para ver a diversidade da arte, formando não só o senso estético e o cultural, mas também, como eu falei, até a criticidade, não é? Então, esta tem sido a nossa prática. E aí, quando chegou na década de 80, nós descobrimos Emília Ferreiro, com a construção da escrita. A pesquisa que ela fez da construção da escrita. Pronto, fechou. Aí a gente começou a trabalhar com a criança, pensando como se escreve, sendo estimulada a pensar como se escreve. O próprio Piaget, imagina, foi quem orientou a pesquisa de Emília Ferreiro. Quer dizer, muito bem fundamentada. Então, esta é a nossa prática, querendo formar um cidadão crítico, atuante na sociedade, responsável pelo meio ambiente, responsável pelo seu entorno e pela vida do país. E que seja útil e produtivo. A gente tem essa pretensão de formar esse cidadão. E com competências o quê? Competências pessoais, relacionais, competências de aprender a aprender, competências de fazer, que são as 4 competências, né, que foram do Congresso para Educação para o Século XXI. Então, são as competências que a gente procura também, desta forma, de uma forma lúdica, vivencial, contextualizada, agradável para a criança e desafiadora, que desafia a pensar. Trabalhamos muitos anos com educação infantil, na pandemia expandimos a pedido dos pais e estamos levando este desafio também para a educação fundamental. É essa a nossa não. E concluindo a minha fala, eu quero dizer que um projeto político-pedagógico, ele nunca está pronto. Ele tem que estar em constante construção. Numa capacitação permanente, a equipe tem que estudar os autores, as pesquisas novas, para ir aperfeiçoando a sua prática. E é um trabalho de equipe. Aqui trabalhamos em equipe, discutimos em equipe, construímos o nosso projeto, buscamos as nossas práticas pedagógicas à luz, né, de uma proposta como essa, uma proposta baseada na arte, uma proposta que tem um viés, né, socioconstrutivista. Então, estamos permanentemente nos capacitando para isso. Como diz Paulo Freire, há que ser educador / educando.